Imagine estar cercado por um exército no meio da noite. O som das espadas sendo arrastadas, passos se aproximando, vozes ao longe, e um silêncio pesado entre um ruído e outro. Aquele silêncio que não traz paz, mas tensão. O tipo de silêncio que faz o coração acelerar e a mente imaginar o pior. Agora me diga, você já sentiu que a sua mente é esse campo de batalha? Que mesmo quando tudo parece estar quieto ao seu redor, por dentro existe um conflito constante? Pensamentos que não param, medos que não se explicam, uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Talvez seja o medo do amanhã, a incerteza do hoje, ou até lembranças do passado que ainda tentam te prender, e isso não te deixa descansar. Não te deixa dormir em paz. Não te deixa viver com leveza. Antes de revelarmos o primeiro segredo deste salmo, eu quero saber com quem eu estou falando hoje. Se você está enfrentando uma batalha na sua mente ou passando por um momento difícil, escreva agora nos comentários: "O Senhor é a minha luz". Quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está declarando uma verdade que começa a transformar o seu interior. Hoje, nós não vamos apenas ler o Salmo 27, nós vamos desbloquear algo escondido nele. Um código de coragem. Um padrão espiritual que Davi usou para se manter firme mesmo quando tudo ao redor dele dizia o contrário. Porque esse salmo não foi escrito em um momento de paz. Ele foi escrito no meio da pressão, no meio da ameaça, no meio do medo real. Davi não estava confortável. Ele conhecia o que era ser perseguido, rejeitado, isolado. Ele sabia o que era ter inimigos visíveis e invisíveis. E mesmo assim, ele escreve algo que parece impossível para alguém nessa situação. Ele começa dizendo: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Isso não é uma frase bonita. Isso é uma decisão mental. Isso é um posicionamento espiritual. O medo, quando entra na mente, ativa um estado de alerta constante. Seu corpo entra em tensão, sua mente começa a antecipar problemas, sua energia vai sendo drenada, o medo paralisa. Ele faz você hesitar, duvidar, travar, mas Davi revela um antídoto. Ele não começa falando de proteção. Ele começa falando de luz. Porque antes de vencer qualquer batalha externa, você precisa enxergar com clareza por dentro. A luz representa entendimento, representa clareza mental. Representa enxergar além da situação. Quando você tem luz, o medo perde força. Porque o medo se alimenta do desconhecido. E é por isso que ele diz primeiro luz e depois salvação. Primeiro vem a clareza, depois vem a vitória. Muitas pessoas querem que Deus resolva a situação, mas continuam com a mente confusa. E uma mente confusa sempre volta para o medo. Mas quando sua mente é iluminada, mesmo que o problema ainda exista, você não reage da mesma forma. E então ele continua dizendo que ainda que um exército se acampe contra ele, o coração dele não temerá. Isso não significa ausência de problema. Significa estabilidade interior. Significa que o ambiente externo perdeu o poder de controlar o que acontece dentro dele. Agora chegamos a um dos pontos mais profundos desse salmo. Quando Davi diz: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei." Preste atenção nisso, uma coisa. No meio do caos, no meio da pressão, no meio das ameaças, ele não se dispersa. Ele não tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Ele escolhe uma prioridade. E essa prioridade não é a fuga, não é a vitória imediata, não é eliminar os inimigos. A prioridade dele é estar na presença de Deus. Isso revela algo poderoso. O foco protege sua mente. Quando você tenta lidar com tudo ao mesmo tempo, você se perde. Sua mente se fragmenta, sua energia se dispersa. Mas quando você define uma única prioridade, você se fortalece. E essa prioridade, no caso de Davi, era permanecer no pavilhão de Deus. Esse pavilhão não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É um espaço interno de proteção, de silêncio,
de alinhamento. Muitas pessoas chegam até este canal porque sentem que ninguém mais entende o que elas estão vivendo. Se você sente que esse vídeo está sendo uma resposta para o seu cansaço mental, deixe o seu gostei. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando um refúgio hoje. E então o salmo muda de tom. Ele sai da declaração de confiança e entra em um clamor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, isso mostra algo muito importante. Sentir-se vulnerável não é fraqueza. Até Davi, que declarou coragem, também expressou sua dor. A diferença não está em não sentir medo. Está em para onde você leva esse medo. Muitas pessoas tentam esconder o que sentem, ou levam suas dores para pessoas que não sabem como ajudar. Mas Davi leva tudo para Deus. Ele não nega a dor, ele direciona a dor. E isso muda completamente o impacto que aquilo tem sobre ele. Agora vamos trazer isso para algo prático, porque esse salmo não é apenas para ser entendido, ele é para ser vivido. O primeiro passo é identificar o seu inimigo invisível. O que está tentando dominar sua mente hoje? Ansiedade, medo do futuro, insegurança, culpa. Nomeie isso, porque aquilo que não é identificado não pode ser enfrentado. O segundo passo é o sacrifício de júbilo. Isso parece estranho, mas é poderoso. Louvar no meio da dor confunde o inimigo, porque o ambiente diz uma coisa, mas sua atitude diz outra. E isso quebra o padrão do medo. Quando você louva, você muda o foco. Você tira a atenção do problema e coloca na fonte da solução. O terceiro passo é a espera ativa. No final do salmo, Davi diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar não é ficar parado. Esperar é fortalecer o coração enquanto o tempo passa. É continuar firme mesmo sem respostas imediatas. É não desistir no silêncio. E agora, eu quero conduzir você em um momento. Feche seus olhos. Se puder, respire fundo e receba essa oração. Senhor, Tu és a nossa luz no meio da escuridão. Quando o medo tenta dominar, quando a mente se agita, quando o coração se aperta, nós declaramos que não estamos sozinhos. Ilumina nossos pensamentos, acalma nossa alma, fortalece o nosso interior. Mesmo quando não entendemos, nós confiamos. Mesmo quando não vemos, nós permanecemos. Guarda nossa mente, protege nosso coração e nos ensina a esperar com fé. Que nenhuma voz externa seja maior do que a Tua voz dentro de nós, que nenhum medo tenha mais força do que a Tua presença. E que hoje, neste momento, a paz comece a ocupar o lugar da ansiedade. Amém? A jornada para silenciar o medo não termina aqui. O Salmo 27 nos ensina a esperar, mas também nos ensina a fortalecer o coração nesse processo. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no A Lei do Silêncio, se inscreva agora e ative o sino. Não deixe sua mente desprotegida no dia de amanhã. E para continuar esse processo de fortalecimento, assista ao próximo vídeo sobre os salmos de proteção que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Fique na paz. E nos vemos no próximo vídeo.